Numa praça, 3 homens se reuniram e começaram a falar. 3 homens. 1, 2, 3. Começaram a falar da Bíblia. Um dizia: a palavra de Deus é a vida. E outro dizia: a palavra de Deus não foi escrita por homens. E o outro: que pá, é mesmo. O terceiro homem, ou melhor, o primeiro homem que falava da Bíblia, disse assim: a Bíblia é a palavra de Deus. O segundo e o terceiro homem começaram a dizer: vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, numa praça. O primeiro homem disse: ide embora vós, este lugar onde estou é de Deus. E eles foram embora. Foram embora e ficou o homem de Deus a falar para os que passavam. Foi o Zé Augusto. Estou a contar-vos esta história. Não é uma história, é uma realidade. Foi há 10 anos. Onde o Zé Augusto chegava, ele, na calma dele, ele falava. Um dia, as testemunhas de Jeová falavam com ele, ou ele falava com as testemunhas de Jeová, se encontraram-se no caminho. E este assim: venha falar com nós. Sim, faz favor. Olha, nós somos testemunhas de Jeová. Sim. E eu vou-vos ensinar como é que se prega. E foi. Pegava na Bíblia deles. Olha, faz favor. Vem aqui. Olha. Está escrito. Olha, está escrito. Deixa-me Jeová assim: ai, eu nunca vi. E os outros assim: o vosso líder da vossa igreja ensina-vos a andar aqui de porta em porta? Não. Uma vez também o Zé Augusto disse assim: olha, eu estou a falar consigo de Deus, faz-me Jeová. E eles: você a falar de Deus para nós? Não. Sim, e eu estou a falar de Deus para vós porque eu já falei com Deus em oração. Muito bom dia, queridos irmãos. Comecei com estas 2 ou 3 histórias para planear convosco. Eu não tenho planos. Muita gente faz planos. E tantos planos. E tantos planos. E sabem uma coisa? Deus é que faz os nossos planos. Cada dia. Muitas pessoas dizem: bom ano. E eu digo: bom ano nada. Cada dia. Cada dia é um dia com Deus. Jesus não tinha planos. Os planos que ele tinha era fazer oração, andar com Deus e fazer o bem. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Estava a ver se estava a gravar. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta era a agenda preenchida de Jesus. Jesus tinha uma agenda preenchida. E cada dia ele ia ter com o Pai e perguntava: Pai, o que é preciso fazer hoje? Primeiro, vamos pôr aqui as primeiras coisas que nós temos que aprender este ano. E querem aprender com um velhinho como eu, um veterano na guerra. A escola do deserto. Primeiro, não temos planos. O plano é de Deus, primeiro.
Deus. Deus faz planos. Deus faz planos. Escrevam aí. Primeiro, Deus faz os meus planos. Façam uma oração. Estudem a Bíblia e Deus é que fará os planos. Segundo, tomem um bom pequeno almoço. Sara vai tomar um bom pequeno almoço. Começam com um copo de água, uma peça de fruta, pode ser uma laranja, pode ser uma maçã, pode ser um kiwi. Olha, Sara, ela está a tomar a medicação dela. Depois faz com os cereais. Eu já tenho um vídeo aí feito aí no YouTube, se vocês procurarem como é que se faz com os cereais, flocos de aveia, flocos integrais, com passas, com sementes, com nozes, água quente a ferver durante 10 minutos, aquece-se ali na cafeteira, mete-se num prato, como estão a ver, ela pegou num prato, vai fazer os cereais. Segundo, fazer um bom almoço. Eu vou pôr aqui almoço porque para mim a palavra almoço vem a palavra de manhã, de jejum, carb fast. Em inglês é carb fast, quebrar o jejum. Um bom almoço não é um café que se diz lá no Brasil. Aqui não existe isso. Aqui é um almoço, é uma mesa. Quando nós vamos para a mesa, é para encher a mesa com comida, com pratos, com colheres, com copo, com fartura de manhã. Depois, em terceiro lugar, já fizemos a oração, que é fazer planos com Deus, já fizemos o almoço. Terceiro, estudar a palavra. Estudar a palavra. Estudar, vou pôr, estudar. Palavra estudar. Vem da palavra estudo, estudioso. Eu perguntava ao Zé Augusto, você estuda? Ou então as pessoas dizem, eu ando a estudar. O Zé Augusto disse, eu já estudo desde os 20 ou desde que comecei a andar com Deus. Eu já estudo, olha, eu estudo desde 19 anos ou desde os 18, desde que fui para a igreja e eu estudo. Eu sou um estudioso. Esta semana estudei. E o que é que eu estudei? Eu não vou dizer aqui tudo. Vou resumir aquilo que eu estudei. Primeiro, a igreja precisa se unir num propósito. O propósito é estar unidos para resistir neste tempo de maldade, de divisão, de crise, de implantação de um novo governo que nós nem sabemos a dizer naquela anda. Estamos à toa, como costuma dizer, estamos a palpar onde é que isso anda aí a batalhar na cabeça das pessoas. Segundo, terceiro, aqui é o quarto, estudar, chegar a um consenso. O que é que eu estudei? Unidade de ação. Não vou pôr unidade de ação, porque unidade de ação é eu estou unida com a minha mulher está unida comigo, ela faz o seu pequeno almoço como eu faço, cada um tem o seu método de fazer próprio, é quase igual, idêntico. Ela vê como é que eu faço, eu vejo como é que ela faz, eu ajusto-me a ela ajusta-se a mim, vamos assim fazendo as coisas. Não é um para cada lado, um vai para o café e outro vai para o restaurante. Nós não precisamos nada disso. É só para dar um exemplo. Portanto, unidade de ação. Porquê que é unidade de ação? Porque o diabo pesquisou no Espírito de Profecia e na Bíblia que o povo de Deus ia ficar desunido por razões diversas. E uma delas era a alimentação. Outra delas é a saúde. E outra delas que eu descobri é o trabalho missionário. E há outras, como o estudo da Bíblia e a unidade acerca do Espírito de Profecia. Por acaso não tem aqui no livro do Espírito de Profecia? Tem uma página do Espírito de Profecia, que ando sempre com algumas páginas. Portanto, unidade de ação. Porquê? Porque temos um propósito, temos um plano. Queremos alimentar milhões. Nós temos que alimentar o mundo com um Evangelho. Já é o quinto passo.
Eu vou pôr aqui evangelização. Evangelização. Isto não se altera com o tempo. Estes planos não se alteram. À medida que a gente vai andando pelo tempo, vai vendo que precisa de se ajustar, de ouvir a opinião de alguém, a sentar e estudar novamente, fazer outro pequeno almoço, fazer outra vez a oração, estudar mais. Isto é o propósito, é fazer a unidade da ação. E a evangelização vem por acréscimo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vem por acréscimo. Por acaso, não é por acaso, não há nada por acaso. Eu ainda tenho alguns livros. Tenho ali dezenas e dezenas e dezenas de livros destes. Quem quiser pode deixar aí o seu endereço, pedir diretamente aqui ao Fernando Ferreira, à Escola do Deserto, à escola onde eu trabalho, a minha igreja, que é a minha escola é o Deserto, e pedir um livro, pode ser este livro, Um Tempo para Si, porquê? E Um Tempo para Si, para quê? As pessoas vão ficar admiradas. Ainda tenho este livro. Este livro já tem quase 10 anos. Mas muitas pessoas em Portugal já o têm. Acho que foram distribuídos. Aqui não diz a tiragem. 350 mil exemplares. Isto podia ir para 1 milhão. Portanto, ainda existe muitas milhões de pessoas por ouvir. Esta é a segunda edição. Portanto, existe para aí uns 500 milhões, para aí uns 500 mil livros, quase meio milhão de livros já distribuídos. Isto é a segunda edição de maio de 2011. Portanto, tem precisamente 11 anos. 10, 11, 12. De 2011 tem 12 anos. Portanto, é uma edição ainda não é recente, mas que tem uma grande verdade. Podem ler durante um mês ou dois. Este livro ainda dá muito trabalho para ler, mas é fácil de leitura. Tem muitas histórias. Sobre a doutrina sobre o sábado. Tem muitas histórias, mas se quiserem também consultar a Bíblia, também tenho algumas Bíblias de 2019. Esta Bíblia é de 2019, 200 anos da primeira edição da Bíblia em português, de portuguesa de João Ferreira de Almeida. Esta Bíblia, eu já falei nela, o texto que eu li, ainda há pouquinho, eu tinha a noção que o texto existia e fui lá buscá-lo e ele está sublinhado. A própria edição tem a sublinhação própria da editora. Porquê? As pessoas que vão ler alguns textos que são reconhecidos pelos adventistas e não só, mas muito reconhecidos, como São João 3,16, São João 14, 1-3, textos muito fulcrais, como textos do Apocalipse, que são muito fulcrais, que são muito objetivos, que têm sublinhado por baixo, têm sublinhado assim, como estão a ver, o apetite serve. E a gente vai, as pessoas que estão a ler, vão e pegam na Bíblia e lêem um livro. E agora, se continuar a ler o texto que estava um bocado a ler, continua até o versículo 21. Foi em Lucas que eu li, 4. Versículo 16, parece-me, em diante, e agora ia ler o 20. Vou ler o 20. Portanto, 4, 16 a 19, e agora vou ler o 4, 20 e 21, que diz assim: E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga que era a igreja de antigamente, estavam fitos nele, em Jesus. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. Portanto, é umas Escrituras novas, que novas só tem o nome. Este inverno cá em Portugal tem deixado muitas pessoas com doenças. Uma delas é a pneumonia. Há muitas pessoas internadas na pneumologia e a pneumonia. Simplesmente em Portugal morre todos os anos pessoas de pneumonia, mas todos os anos. E no inverno, quando chega o inverno, vêm as tosses, as gripes e as pessoas ganham pneumonia. E este ano não existe pneumonia.
Não sei porque deram outro nome, eu não investiguei isso, porque é que puseram um outro nome, não investiguei. Nem quero saber, nem vou dar nenhuma atenção. Porque o nosso objetivo primordial é dar atenção à evangelização, à unidade da ação, ao estudar a Bíblia, a fazer os bons pequenos almoços e fazer planos com Deus. O José Augusto não tinha tempo. Ele dizia muitas vezes, eu não tenho tempo. E as pessoas também diziam, não tenho tempo. Mas é que ele não tinha tempo para atender às pessoas que o chamavam para falar com ele. Vem à minha casa. Diziam José Augusto. Diziam para ele. E eu ia com ele, muitas vezes. Venha, José Augusto, venha ter comigo. Ou telefonavam 200, 300 quilómetros, às vezes 400 quilómetros, até do outro lado do país, até nas ilhas. Ele foi para as Ilhas das Flores. Telefonava, José Augusto, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Ele pintava paredes, ele era pintor. Pintar paredes é pintor, porque se é pintor, não é pintor de quadros, ele era pintor de paredes, pintor de portas, era pintor de obras. E ele ia para lá e pregava o Evangelho. Pintava e ganhava dinheiro e pregava o Evangelho. Era um método. Cada um tem um método. Cada um tem que perguntar a Deus, Senhor, que queres que eu faça? Não é eu pôr um método, eu tenho muitos métodos, e o José Augusto dizia assim, é a igreja. Eu vou contar a parábola, a igreja está sempre a fazer redes e está sempre a remendar as redes e nunca apanha peixe. Perceberam a parábola? É que fazemos muitos planos e o peixe nunca aparece. Nós somos pescadores de homens, pescadores de filhos de Deus para o reino de Deus, e fazemos planos. E os planos saem furados. Mas o José Augusto não fazia planos. E a igreja perguntava assim, porquê que o José Augusto não faz planos, se junta à igreja? E o José Augusto caladinho, não dizia nada a ninguém, e trabalhava. Chegava àquela hora, ele pegava na escada dele, pegava nas latas, pegava no carro, ia por aí fora, e ficava lá a trabalhar, e de lá fazia uma igreja, quase, como costumo dizer. Aonde ele fazia uma igreja, era onde ele chegava. Ou se chegava numa igreja, era lá que ele fazia uma igreja. Se ele chegava a uma casa, era lá que era uma igreja. Numa praça, continuando a história da praça, então ele ia para a praça, uma praça pública, e punha-se assim, como nem quer coisa, ninguém quer nada com ele. Ele já sabia que Deus ia atuar. É a história que vai começar, para dizer que o verbo vai rimar. Ele ficava ali paradinho, com a viola dele, ou com a guitarra, ou com a Bíblia, ou caladinho ou parado, e começava a dizer, vem cá. Ou as pessoas dizem, olha o José Augusto, outra vez o chato. Olha outra vez o chato. Já o conheciam. Ou não. Se não conheciam, o José Augusto tocava e as pessoas vinham ter com ele e ele chamava as pessoas com a música de Deus. E as pessoas perguntavam, porquê da história? E ele, como o plano de Deus, naquela hora, fazia a história. A história acontecia na hora. Ele não levava nenhum plano. Ele era o plano. Deus tinha um plano com ele. E ele fazia parte desse plano. E Deus utilizava-o. Evangelizou. Eu posso dizer os sítios. Vocês não vão saber se eu disser Pedroso. Vocês para Pedroso, que deve ser uma pedra. Não é. É uma cidade em Gaia. É uma cidade maior que esta. Isto nós vamos na cidade, estamos num vilarejo, uma freguesia que tem 10 mil habitantes. Portanto, aquelas cidades que costumavam ter 250 mil pessoas, 300 mil pessoas, meio milhão, o Porto então deve ter quase 1 milhão de pessoas ou mais. E ele ia para aquelas grandes cidades, Gaia e Porto, e nós tivemos grandes experiências. Muitas. Uma vez fomos uns 4 ou 5 de tarde, eu, a minha esposa, e outro casal, e fomos os 5 ou 6, ainda levavam um filho, esse casal. E aquilo era um bairro assim de cidade, um bairro de pobres, de ciganos, de drogas, de tudo. E os meninos vieram ter comigo e disseram assim, vocês vieram de espaço. Quer dizer, nós viemos de espaço. Nós somos anjos, queriam dizer, eles são diferentes. E digo-vos uma coisa, para terminar, o 6º ponto
é que as pessoas vão ouvir e vão nos dar tempo. Dar tempo ao tempo. As pessoas vêm. 7º, deixar o resultado com Deus. E 8º, voltar ao início. Voltar a orar, fazer planos com Deus, fazer o almoço, estudar. 4º, unidade de ação. 5º, evangelização. 6º, dar tempo. 7º, vêm os resultados. E 8º, voltar ao início. Muito bem. Se vocês precisarem, procurem me pedir estes livros. Eu envio 2, 3, se forem precisos. 4, 5. Uma Bíblia, se for preciso. E parece que terminou ali a música. O inário ali da minha casa desligou. Desligou mesmo. Pois veio a bateria. É que eu tenho ali um computador que desligou. Pronto, bom dia, bom sábado. Hoje é o segundo sábado deste ano. É o dia 9. Que Deus vos abençoe. E eu fiz a oração e vou continuar a fazer a minha oração. E vocês também a fazem. Entregando-nos a Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.